Obrigada. Tá gravando? Tá gravando. Pronto. Boa noite a todos. Eu sou Maricélia Moura, aqui da ICF do capítulo regional Pernambuco, e é um grande prazer a gente estar dando início a esse webinário para falar sobre coaching de saúde e bem-estar com a Daniele Callas. Ela nos honrou com o tempo dela, a disponibilidade, para passar um pouco dos conhecimentos acerca dessa área tão específica, onde a gente vai aprender com ela bastante essa noite. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, Maricélia, obrigada. Na verdade, eu sou muito grata a todos os convites que eu recebo da ICF, porque eu acho que faz parte de quem está no mercado de coaching e deseja uma prática de qualidade, compartilhar, né, o que é a boa prática em cada área. E o coaching de saúde, ele tem várias peculiaridades que as pessoas em geral não conhecem, os coaches não conhecem, então essa oportunidade é sempre muito bem-vinda para a gente estar aí falando disso, tá bom? Eu tinha planejado esse check-in inicial, acho que a gente pelo menos já se apresentou. Quando eu falo do check-in, normalmente, eu gosto de convidar para um exercício regra geral. Estou tentando tirar da frente aqui, gente. O que eu faço com isso? Pronto. Vou tirar a carinha de vocês, mas pelo menos a gente vê o slide. A gente faz um exercício de check-in com foco em treinamento de presença, que é uma das grandes competências, né? Então, a gente se apresentou, mas eu queria que a gente pudesse, durante um segundinho aí, dar uma respirada, cada um, onde está, e se conectar um pouquinho com o seu corpo, com o seu estado, como é que você está nesse momento. Não precisa nem falar, se você quiser escrever no chat, tudo bem? Mas só para a gente não perder esse hábito, que é uma prática tão importante para o coach, ele saber de onde ele está operando, né? De onde que a gente está nesse momento. Então, essa é sempre uma provocação que eu faço em qualquer abertura de trabalho. Como é que você está chegando, né? O que teu corpo está te dizendo de dados, né? Tá aflito, tá cansado, tá curioso, enfim, só para a gente ir conectando com a gente mesmo, que esse exercício eu acho importante para qualquer prática de coaching. Então, esse era o primeiro convite aqui inicial. E o combinado com o capítulo de Pernambuco foi da gente conversar um pouquinho sobre o que é o coaching em saúde e bem-estar, como ele é diferente de outras abordagens em coaching, né? Quem atua e qual a formação necessária, qual que é o estado da arte hoje e a visão de futuro. Maricélia, deixa eu só validar. A gente responde pergunta no fim? Eu vou embora e a gente responde no fim ou as pessoas interrompem? Como é que vocês têm feito? Eu vou estar administrando o chat e se tiver a ver a pergunta com o que você está explicando, eu vejo o momento, assim que você terminar a fala do que você está explicando, para que você possa responder a pergunta. Tá bom. Combinado, então. Então vamos embora. A gente tem, do mesmo jeito que tem a ICF para várias áreas de coaching, há uns 8 anos atrás, a gente teve um movimento nos Estados Unidos em que várias escolas de coaching, de formação específica de coaching em saúde e bem-estar se juntaram. Porque, para quem não está na área de saúde, é importante saber que a gente só navega bem na área de saúde e só tem uma boa prática quando a gente está fazendo algo baseado em evidências científicas, né? A boa comunicação e a penetração no mercado de saúde tem essa linguagem. A gente tem que ter publicações, artigos científicos suficientes comprovando que aquilo que a gente está fazendo já é uma boa prática. Então, essas escolas começaram a tentar entender o que estava posto no mercado em termos de coaching de saúde, o que estava publicado nas revistas acadêmicas, e aí eles começaram a fazer reuniões regulares, foram apoiados pela ICF nos Estados Unidos para esse movimento. Então, toda a estruturação do consórcio internacional de coaching em saúde e bem-estar foi apoiada pela ICF inicialmente, tem uma boa parceria nos Estados Unidos. E eles culminaram numa instituição que hoje corre em paralelo à ICF, são instituições parceiras, mas que têm uma acreditação de cursos de formação em coaching nos Estados Unidos e uma certificação nacional, porque a gente tinha só as certificações das escolas, né? E a partir do momento que o consórcio se forma, eles unificaram a certificação e a primeira prova de certificação foi em setembro do ano passado.
Eu vou contar um pouquinho da história desse consórcio, porque ele traz para a gente o conceito de coaching em saúde e bem-estar que nós utilizamos hoje, e é a ele que nós nos referenciamos quando a gente está dizendo de que código de ética a gente pratica, de quais as competências necessárias para a prática do coaching em saúde. Então, a gente está sempre fazendo um depara para o consórcio internacional e para a ICF, como as duas instituições que nos representam profissionalmente, tá bom? Então, assim, o primeiro movimento desse grupo de pesquisadores que se juntaram, de coordenadores de formação, foi olhar para a história das publicações. Isso foi há uns 8 anos atrás já, e eles publicaram em 2013 o primeiro apanhado dessa discussão, já com algumas definições. Nessa busca de literatura que eles fizeram, eles encontraram intervenções que eram 1 a 1, coaching 1 a 1 ali, com longa duração de relacionamento, várias sessões, e encontraram intervenções que não tinham nenhum contato humano. E esse foi o primeiro problema, né? Como é que a gente fala que o coaching em saúde e bem-estar funciona? O que é essa intervenção de maneira sistematizada para que a gente possa efetivamente saber o que nós estamos fazendo e qual é o resultado disso, para que não seja uma coisa aleatória ou não comparável. Não dá para comparar um artigo com outro na literatura, por exemplo. E nessa reflexão, eles foram levantando que tipo de literatura havia sido publicado na época, foram encontrados dados coletados sistematicamente, descrição de protocolo, artigos só de estudos conceituais, descrevendo ideias, foram encontradas várias coisas diferentes, sem muita consistência nas publicações, para o que a gente entende de que é consistência científica. Outra pergunta que eles fizeram para esses artigos era quais eram as abordagens, as práticas, estratégias e metodologias que constituíam o coaching em saúde como ele estava descrito nessa literatura. E aí as perguntas eram, ele é um processo centrado no paciente, no cliente? As metas eram determinadas pelo paciente, pelo cliente ou pelo provedor de saúde, pelo coach, né? Foi utilizado um processo de autodescoberta ao invés de um processo de aconselhamento, de dar conselhos, de dar dicas e sugestões para o paciente, né? E a outra, o processo de coaching encorajou a prestação de contas, o monitoramento contínuo aí desses comportamentos, né, em direção a uma meta estabelecida do coach. Tudo isso eles já foram refletindo porque isso já ia afunilando a definição do que o consórcio ia trazer para a gente como definição. Na área de saúde, a gente tem uma discussão bastante importante se nas sessões de coaching nós devemos trabalhar somente as questões comportamentais ou se durante as sessões de coaching também tem que haver conteúdo de educação em saúde. Para quem não é da área de coaching em saúde, o exemplo claro é o diabetes, né? Uma pessoa acaba de se saber diabética e ela não conhece o impacto da doença, ela não sabe fazer o autogerenciamento, ela não sabe cuidar da sua alimentação de maneira adequada, tudo isso é conteúdo de educação em saúde. E há uma discussão nossa do quanto que se a gente trabalhar o conteúdo de educação em saúde na sessão, a gente perde a parceria com esse cliente. A gente hierarquiza a relação, que é o que acontece normalmente na área de saúde, né? O médico sabe mais que o paciente, a nutricionista sabe mais do que o paciente, e é esse modelo que a gente vem tentando questionar com o coaching na área de saúde. Então, a gente tem discutido muito quanto que a parceria no processo ela tem que ser feita em todas as instâncias, né, e não ser contaminada por processos de educação. Então, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente de novo, mas a ideia é que a gente, nas sessões de coaching em saúde, não trabalha conteúdo educativo a princípio. O conteúdo educativo, quando necessário, ele pode e deve ser trabalhado entre as sessões, por meio de uma plataforma digital, por meio da recomendação de materiais educativos para a pessoa estudar, de uma outra forma, mas não durante a sessão. Foram discutir qual era a duração do processo, duração das sessões, frequência das sessões e a duração do processo de coaching como um todo, né? Outra pergunta que foi interessante era se durante o processo de coaching o paciente se manteve com o mesmo coach do começo ao fim. Para quem não é da área de saúde, isso é quase um susto, né? Mas a gente tem uma história em monitoramento de doenças crônicas em que enfermeiras fazem contatos ativos para os pacientes para acompanhar a gestão dessa doença crônica. E o coaching em saúde acabou por um tempo sendo confundido com esse gerenciamento de crônicos e não necessariamente era a mesma enfermeira que falava com o paciente 2 vezes seguidas.
Então, isso foi um questionamento para a gente entender o que a literatura científica estava chamando de fato como coaching em saúde. A outra área que eles foram olhar era quem entregava o serviço de coaching em saúde e bem-estar, né? Eram pessoas profissionalmente treinadas? Se eram treinadas, que tipo de profissionais são esses coaches e que tipo de treinamento eles receberam? Se receberam algum, né? Nas especificidades de conteúdo e processo de coaching que estão entregando. Como é que foi que isso aconteceu? A gente estava até conversando sobre isso antes, eu e a Maricélia, né? A gente tem visto muita gente que se diz coach, mas que não tem informação alguma. Então, essa é uma preocupação muito séria nossa, de manutenção aí da qualidade do que a gente faz, enfim. Fechando um pouco esse primeiro estudo que eles fizeram, né? O que começou a ser entendido como coaching em saúde? Então, coaching em saúde é um processo centrado no paciente, centrado na pessoa, é um processo de autodescoberta, a pessoa que está sendo cuidada ou que está sendo parceira nesse processo com o coach vai ter os seus próprios insights, a gente considera ele o especialista da sua própria saúde. As metas são autodeterminadas por essa pessoa, por esse cliente. Quando a gente pensa em duração e dose, o que a literatura está dizendo para a gente é que um processo de coaching em saúde é efetivo para a mudança de comportamento em uma determinada área da vida, se ele acontece por 8 a 12 sessões pelo menos, com duração de 30 a 60 minutos cada sessão e com intervalo entre as sessões máximo de 15, 20 dias. Quando passa de 30 dias entre uma sessão e outra, a gente perde o engajamento e não tem os mesmos efeitos, tá bom? Então, essa é uma referência de duração dose para o coaching em saúde. A gente entende que tem que haver o contato humano com o mesmo profissional, senão isso não é um processo de coaching. Né? O coaching é um processo com começo, meio e fim, de uma parceria de relacionamento entre coach e cliente, coach e paciente, tem que ser a mesma pessoa. Ele é um processo que tem que responsabilizar o cliente pelo seu próprio automonitoramento, né? Então, a ideia é que o próprio cliente faça a gestão das suas metas, da prestação de conta, do seu processo de acompanhamento. Na área de saúde, a gente tem uma série de aplicativos que ajudam a gente a fazer isso com o cliente. E a entrada de conteúdos educativos e de aconselhamento, ela vai acontecer no processo de coaching em saúde em duas situações. Primeiro, quando houver necessidade de aumentar o repertório de educação em saúde desse cliente, a gente pode disponibilizar para ele entre as sessões essa orientação. E durante as sessões, se o coach em saúde perceber que esse cliente está se colocando em risco em função da patologia que ele tem ou da condição que ele tem, aí a gente prioriza o código de ética da profissão que a gente se graduou. Então, eu sou uma profissional graduada na área de saúde, meu código de ética não permite que eu deixe esse paciente em risco. Então, eu vou falar para ele, vou compartilhar isso durante uma sessão. Tudo bem até aqui, gente? Maricélia, alguma questão aí? No chat ainda não tem nenhuma, agora eu teria uma. Uma pessoa da área de enfermagem entraria no código de ética dela. Na verdade, desculpa, te interrompi, fala, termina a pergunta, me perdoe. Não ficou claro para mim quando você falou da questão do código de ética da profissão. Todos nós que somos graduados na área de saúde temos um código de ética que é regulamentado pelo nosso conselho regulamentador. Sim. Quando a gente pensa em somar a formação de coaching à nossa carreira, a gente soma o código de ética da nossa profissão com o código de ética da ICF e com o código de ética do consórcio. Ah, tá. Ok. Então, são somados os códigos de ética. Isso. Ok, pode continuar. Na situação de risco do paciente, Maricélia, eu vou priorizar o meu código de ética da minha profissão de origem, porque ele é o código de ética do especialista que é responsável por avisar o paciente do risco que ele está correndo, comunicar esse risco de maneira adequada, entendeu? Ok. Tá claro, pode continuar. Seguindo esse raciocínio de definição, então a gente vai fechando esse escopo e vai trazendo uma cara mais concreta para o que o consórcio hoje traz como definição de coaching em saúde para nós. Então, ele é uma abordagem centrada no paciente, em que o mesmo determina, pelo menos parcialmente, seus objetivos, utiliza a autodescoberta ou processo de aprendizagem ativo juntamente com a educação em saúde para trabalhar em direção às metas e que incentiva o automonitoramento de comportamentos para aumentar a responsabilidade do paciente.
Tudo isso acontece na relação interpessoal com o coach. E quem é esse coach? Esse coach é um profissional de saúde treinado em teorias de mudança de comportamento, estratégias motivacionais e técnicas de comunicação, que são usadas para ajudar esses pacientes a desenvolver e desequilibrar, né, a sua motivação intrínseca, criar recursos e estratégias para mudança e aprender passos concretos para ele alcançar as mudanças sustentáveis. O consórcio de coaching saúde e bem-estar, ele preconiza muito essa discussão de que, preferencialmente, os coaches que vão trabalhar com doenças crônicas tenham background na área de saúde. Mas as formações nas escolas americanas não acontecem dessa forma. Se você não tem background na área de saúde, você pode fazer uma formação e sair coaching em saúde e bem-estar. Algumas escolas, elas te dão o certificado somente de coach de bem-estar e não de coach de saúde, quando você não tem background de graduação na área de saúde. E aí eu tenho um posicionamento bastante particular em relação a isso. Eu acho que a gente tem pessoas que passaram por grandes processos de transformação, porque a vida acabou fazendo esse convite, né? Te trouxe uma doença, te trouxe uma condição crônica e você teve que aprender a lidar com isso e você conseguiu fazer isso na sua vida com tanta maestria que num determinado momento você quer compartilhar isso com outras pessoas. Então, assim, eu já tive vários alunos e nessa turma de agora eu tenho alunos que trazem esse testemunho, né, da mudança pessoal e trazem com isso a responsabilidade de procurar uma formação, porque eles não querem atuar ou fazer isso ou compartilhar o sucesso deles sem saber o que eles estão fazendo. Então, essa é uma questão bastante delicada para a gente discutir, tem vários prós, tem vários contras, e eu pratico a discussão sempre dentro do compromisso de ética dessa pessoa, né? Que a gente não atenda pessoas que a gente não tem formação e capacitação para dar conta do caso. Né? Então não adianta uma pessoa que não veio da área da saúde se deparar com um caso de uma doença crônica grave e querer fazer coaching para essa pessoa sem ter um background bem estruturado, porque aí a gente pode estar cometendo erros e erros importantes que podem prejudicar esse paciente. Olha, eu fico mudando esse negocinho aqui, Maricélia, vai ficar uma loucura essa gravação. O escopo de prática, né, da área, ele está centrado em saúde e bem-estar, muito especificamente no gerenciamento de uma condição crônica de saúde ou nas estratégias de gerenciamento de mudanças de estilo de vida que você precisa ou quer fazer. Um pouco mais para frente eu vou falar dessa influência e desse impacto das doenças crônicas na nossa sociedade hoje, daí a gente vai entender um pouquinho mais essa ligação. Então, assim, o coaching saúde e bem-estar, ele não vai diagnosticar nenhuma condição de saúde, né? Mas ele vai poder fornecer e orientar em conjunto com as equipes multidisciplinares que estão cuidando desse paciente, né? Então, como parceiros e facilitadores, o coach de saúde e bem-estar apoia seu cliente para alcançar as metas de saúde e as mudanças de comportamento que os pacientes têm como objetivos. E isso, quem está aí da área de saúde, né, escuta e fala assim, mas e a meta da Organização Mundial de Saúde para atividade física saudável? Né? E as recomendações para orientação nutricional adequada, alimentação saudável? Ok, né? A gente tem como referência essas diretrizes internacionais e elas fazem parte, inclusive, do curso de formação, quando a gente está trabalhando a formação dos profissionais. Só que uma pessoa que é completamente sedentária não vai sair do sedentarismo e partir para os 150 minutos de atividade por semana só porque o coach quer. Então, a gente tem que trabalhar centrado no paciente, fazer as pequenas mudanças perto da rotina dele para ir ganhando, pouco a pouco, essa mudança sustentável. Senão, a gente continua repetindo o que a gente vem repetindo em saúde, que está trazendo para a gente uma dificuldade de aderência a tratamento médico, de mudança de comportamento, que está trazendo todas as consequências aí sociais da obesidade, dos problemas de saúde mental. Então, assim, a gente está querendo convidar, né, a área de saúde para um olhar mais humanizado, mais centrado na pessoa. Eu tenho falado muito disso quando eu estou falando de coaching em saúde. Na verdade, o coaching em saúde vem trazer para a área de saúde um grande arcabouço e repertório de humanização, né, que eu acho que todos nós como pacientes já sentimos falta disso, tenho certeza, não preciso nem perguntar para vocês.
E aí, né, um slidezinho que só meio que para a gente só firmar o que o coach vai fazer. Ele vai fazer perguntas que ajudam o participante a tomar decisão e fazer descoberta, ajuda o participante na criação de metas efetivas e estimula o foco nas aprendizagens e não nos fracassos ou barreiras. E isso serve para qualquer prática de coaching, né? O que o coach não vai fazer? Nós não vamos fazer psicoterapia com o participante, nós não vamos orientar o participante como um especialista, então a pessoa não vai sair de uma sessão de coaching com um cardápio nutricional para ela seguir ou uma orientação de atividade física, e nós não vamos tomar decisões pelo participante, tá? Tá. Eu tenho uma pergunta a fazer, Dani, que às vezes o próprio paciente, cliente, ele não tem, vamos dizer, conhecimento da própria realidade de uma limitação dele. Ele quer perder peso em pouco tempo, vamos dizer, a expectativa dele seria irreal para as condições dele, o contrário do que você disse. Como o coach, nesse momento, ele se posiciona? Maricélia, a gente se posiciona, você está me falando do cliente que é tudo ou nada, né? Isso, exatamente, porque eu entendi que você falou que é centrada no cliente, não no que o coach quer, mas às vezes o cliente, o paciente, ele tem uma expectativa irreal. Uhum. Na verdade, quando a gente faz o estabelecimento de metas no coaching em saúde, a gente tem toda uma estruturação de trabalhar a meta SMART. E depois que a meta está pronta, a gente valida com esse cliente, né? O que tem que acontecer para você conseguir fazer isso que você está se propondo, né? E aí o cliente, nesse momento, se depara com as barreiras, com as dificuldades e como que ele solucionaria isso. Se ainda assim, né, o cliente não perceber, não aterrar, não aumentar seu nível de consciência percebendo que o que ele está propondo para ele mesmo não é factível, a gente, se a meta não colocar ele em risco, a gente deixa ele seguir a meta de uma semana para outra ou de uma quinzena para outra. Porque a gente vai colher nessa quinzena o processo de aprendizagem dele. Ok. Entendeu? É quase como se eu montasse uma redinha preparando para se ele cair. Se ele cair, eu vou estar lá. Né? Mas eu, em última instância, respeito a escolha dele, porque isso é o que vai trabalhar o aumento da autoeficácia dele. Tá, né? Eu não sei. Lógico que vai depender na semana seguinte ou na quinzena seguinte de como eu vou resgatar essas aprendizagens, né? Porque eu não vou falar para ele, tá vendo? Eu achei que era demais, você não ia conseguir, né? Não dá. Então, assim, a gente vai resgatar qual que foi a tua aprendizagem com a meta, o que você faria diferente, como é que a gente pode ir para a próxima quinzena. É focado o tempo inteiro na ação e na conscientização dele do que é possível, do que ele é capaz. Né? Muito obrigada pela resposta. E tem uma pergunta que eu não sei se tem a ver, se você não puder responder agora ou mais adiante, fica à vontade. Se no caso do coach do bem-estar e saúde, só envolve a questão de doenças. E quais são, se envolve a questão de saúde e bem-estar mesmo? Exemplos de cases. Não, a gente está dentro do escopo de doenças crônicas, né, para aderência de tratamento, para melhor gerenciamento da doença crônica. A gente está dentro do escopo do estilo de vida e hoje conversando muito com a medicina do estilo de vida. Então, a gente está trabalhando questões relacionadas a sono, atividade física, alimentação saudável, gerenciamento de estresse, eventualmente até relacionamentos que impactam na minha saúde, né? Então, é um olhar bastante abrangente, pensando em saúde, promoção de saúde, estilo de vida e gerenciamento de doença crônica. Essa foi a pergunta da Patrícia. Pode continuar, querida, está muito bom. Tá bom. Obrigada pelo feedback no meio. Vamos lá. O que é diferente do coaching saúde das outras práticas, né? A gente está trabalhando sempre com pessoas que já têm a ver com essa pergunta da Patrícia. Pessoas que desejam ou precisam fazer mudanças que impactem sua saúde, seu bem-estar e previnam ou auxiliem na gestão de doenças crônicas. E que fontes de conhecimento, onde que a gente bebe, né? A gente bebe no modelo transteórico de mudança de comportamento, que é um modelo do James Prochaska, da década de 80, na entrevista motivacional, na comunicação não violenta, na terapia cognitivo-comportamental, na psicologia positiva,
Eu, particularmente, trouxe para as minhas formações o pensamento sistêmico do Capra, porque tem uma visão de saúde e de equilíbrio, né, na saúde, que para mim fez muito sentido no coaching. A medicina do estilo de vida hoje já está sendo uma referência para a gente olhar, e as diretrizes internacionais de saúde e de gestão de doenças crônicas. Então, assim, o que é diferente? Coaching é coaching, você vai trabalhar processo, você vai trabalhar empoderamento, aumento da autoeficácia, né? Você vai desenvolver um projeto que vai tirar o seu cliente de um ponto A e vai para um ponto B. Isso é coaching em qualquer área. A diferença é a especificidade que a gente vai estar trabalhando. A gente está trabalhando no nicho de mudanças em saúde, em bem-estar. E com referenciais teóricos que já tem uma história de publicação científica confirmando a efetividade. Né? A entrevista motivacional, por exemplo, ela é uma técnica muito utilizada na enfermagem, talvez alguém de enfermagem que esteja na... Renata, temos Renata aí, que é da área de enfermagem. Talvez tenha conhecimento da entrevista motivacional. A entrevista motivacional é muito usada na enfermagem, em especial quando a gente precisa vencer a resistência do cliente em algum tratamento. E ela foi muito usada para aderência a tratamento de dependência de álcool, de drogas, e tem bastante artigo científico publicado, né? Então, a gente vai sempre beber dessa evidência científica. Eu vou trazer isso um pouquinho mais para a gente. Tinha alguma coisa que eu ia falar aqui que passou, mas vamos lá. E aí vamos entender que contexto que a gente está vivendo hoje em saúde no Brasil e no mundo, né? Então, a gente tem hoje doenças crônicas não transmissíveis que são responsáveis por 68%, né, das 38 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2012. Então, se a gente falar que quase 70%, né, das mortes é originária de doença crônica não transmissível, a gente está falando de um número absolutamente significativo. No Brasil não é diferente, a gente está com 68,3% do total de mortes em doenças crônicas, e destaque das doenças crônicas quais são? Cardiovasculares, neoplasias, que são os cânceres, doenças respiratórias e diabetes. E aí, a gente sabe que a maior causa, né, ou a causa evitável, ou a causa que a gente pode mexer nas doenças crônicas, são fatores de risco que a gente tem escolha, né? Então, assim, grandes desencadeadores dessas doenças são maus hábitos de tabagismo, de consumo alimentar inadequado, de inatividade física e consumo excessivo de álcool e outras drogas eventualmente. Mas, assim, a gente está falando de doenças crônicas não transmissíveis que têm, né, um potencial de gerenciamento através do estilo de vida que é muito alto. E aí, a gente tem um nicho de atuação muito grande para o coaching em saúde. Porque vamos combinar que é um desafio mesmo viver nas grandes cidades e comer bem, dormir bem, fazer exercício, né? Então, assim, é um convite para a gente tentar entender como é que na vida moderna a gente consegue gerenciar o nosso autocuidado. Então, esses dados são só para vocês terem uma ideia da dimensão, né, de mercado e de informações e de quanto que a gente está sujeito aí. A gente já tem a Vigitel de 2017, eu deixei esse slide de 2016, enfim, a mudança é pequena, mas assim, há um aumento de 61% do diabetes nas doenças crônicas. Vocês conhecem a Vigitel Brasil? Antes de eu falar disso, não, né? Não, acho que não. A Vigitel, ele é um estudo telefônico brasileiro, é um inquérito telefônico feito pelo Ministério da Saúde desde 2006. Então, a gente tem um traço histórico aí de coleta de informação da nossa população bastante grande, bastante confiável, de perfil de saúde da população, tá bom, gente? Desculpa se eu comecei a falar do resultado antes. Mas na última década, de 2006 a 2016, a gente teve um aumento de quase 62% da diabetes, 14% da hipertensão, mais da metade da população está com peso acima do recomendado, né? Está com sobrepeso, e obesidade está chegando a 19% dos brasileiros. Álcool teve uma estabilidade no consumo abusivo e de qualquer quantidade de bebida alcoólica antes de dirigir. A gente não sabe quanto que isso tem a ver com campanhas de prevenção e tudo mais. E hábitos saudáveis, de fato, a gente vem aumentando o consumo regular de frutas e hortaliças, reduziu o consumo de refrigerantes e sucos artificiais e aumentou a atividade física no tempo livre, que são indicadores de bons hábitos aí para a gente já trazer uma redução de doença crônica no futuro.
Tem alguma pergunta? Essa é uma boa notícia, tá? Então, estamos envelhecendo, mas tentando ter hábitos mais saudáveis. Mas mesmo com os hábitos mais saudáveis, né, Maricele, a gente não vai dar conta desses 62% de diabetes. Isso aqui é avassalador em termos de cuidados em saúde, em termos de custo para o sistema de saúde. Então, a gente precisa mais cedo e mais rápido estar melhor na questão da obesidade, né, que é um grande desencadeador aí de diabetes, enfim. Tem algumas notícias boas, mas elas ainda são muito incipientes perto do cenário que a gente vê. Entendi. Quem é que encaminha para o coach de saúde e bem-estar? Eu tenho recebido bastante encaminhamento já por médicos e por equipes multidisciplinares de saúde. Cada vez mais o coach de saúde ele está atuando junto com uma equipe. Né? Então tem, por exemplo, um serviço de diabetes dentro de um hospital. Em alguns hospitais já tem coach de saúde junto dentro, né? E aí o coach vai trabalhar junto com os outros especialistas no engajamento desse paciente ao tratamento. Ok. Tá? E as próprias pessoas, sabe, têm procurado diretamente, mesmo sem encaminhamento. Eu tenho muito cliente que procura, porque o coaching acabou sendo muito falado recentemente, né? Então, o que é isso? Eu já tentei fazer todas as dietas, eu nunca consegui perder peso, mas será que o coach pode me ajudar? Né? E aí a gente vem tendo alguns trabalhos muito bons na área de coaching nutricional, especificamente. Por que é importante uma formação específica de coaching saúde e bem-estar? E a gente entende que outras formações complementam, mas a formação específica ela é importante. Porque ser coach de pessoas com doenças crônicas requer algum conhecimento especializado em saúde e bem-estar, né? Ser coach para mudança no estilo de vida requer conhecimento especializado em mudança de comportamento em saúde, entrevista motivacional, técnicas de mudança de comportamento em saúde. E requer conhecimento para trabalhar com as equipes multidisciplinares, né? Eu tenho hoje a grata satisfação, alegria, assim, depois de 8 anos de prática, de poder ter alguns clientes que eu discuto o caso desses clientes com o médico, discuto com o psicólogo e a gente trabalha em conjunto. Então, você precisa ter um certo traquejo, uma circulação dentro desse ambiente para você poder fazer isso, tá? Ok. Aqui, só para a gente ter uma ideia do crescimento das publicações de coaching, saúde e bem-estar nos últimos anos, essas são duas bases de pesquisa científica que a área de saúde pesquisa muito. Então, o PubMed e o portal da Biblioteca Virtual de Saúde. Isso é, talvez, de uns 3 meses atrás. Quando a gente joga coaching saúde, coaching bem-estar, a gente já puxa 6.000 artigos científicos no PubMed e 2.800 na Biblioteca Virtual. Né? E se a gente olhar aqui, que está pequenininho, mas acho que dá para vocês verem, não dá onde está o mouse? Só tem artigos em inglês, não tem português? A gente já tem publicações científicas de pesquisadores nacionais em revistas internacionais, né? Entendi. Porque as revistas mais pontuadas são internacionais, então esses pesquisadores acabam publicando lá. Mas uma boa notícia é que em breve a gente está abrindo uma linha de pesquisa dentro da USP específica para coaching em saúde e bem-estar. Boa notícia. Vamos começar a publicar, vamos começar a formar gente, vai ficar legal isso. Muito bom. Então, se vocês virem os resultados aqui por ano, tá vendo que a curvinha cresce nos últimos anos? Então, vem aumentando, vem ficando mais sério, vem ficando mais reconhecido. Para sedimentar essa informação, eu trouxe só esse compêndio para vocês terem uma ideia. Esse compêndio é de 2017 e ele é uma compilação de artigos científicos publicados em coaching e já classificados pelo nível de evidência que esses artigos têm, especificamente para obesidade, para diabetes, para doença cardiovascular, tá? Então, foram revisados 2.830 artigos, selecionados para esse compêndio foram 210, desses 210, 150 foram artigos que coletaram dados pré e pós-estudo, e 69 foram revisões, comentários ou resumos, tá? Quais foram os critérios de inclusão para esses artigos?
Então, o coach possuía, né, na publicação, o coach que fez a intervenção possuía treinamento e utilizou teoria de mudança de comportamento e processo de mudança. O segundo critério de inclusão, ele era um profissional graduado na área de saúde. O terceiro, os pacientes determinavam em parte ou totalmente a sua mudança e as suas metas de saúde. O progresso dos pacientes era monitorado ao longo do tempo. E o relacionamento paciente-coach, paciente clínico, proporcionou oportunidade de desenvolvimento. Então, ele teve o mesmo coach por paciente por pelo menos 3 sessões, para ele ser incluído no compêndio, tá bom? E essa tabela, ela é a tabela mais legal, porque assim, os estudos randomizados na área de saúde são os estudos mais sérios, mais bem qualificados cientificamente, que a gente pode confiar mais no dado. Então, se a gente olha aqui nessa primeira coluna, que são os estudos randomizados, a gente tem já 72 desses 150 artigos que foram coletados dados, 72 são estudos randomizados em saúde. Então, ó, de 7 de câncer, 7 com impacto no colesterol, 14 para diabetes, 7 para doença cardiovascular, 7 para hipertensão, 13 para obesidade, 15 para bem-estar. Aqui no Wellness entram todas as questões de estilo de vida, né? Então, aqui entrou atividade física, alimentação saudável, sono, tem vários estudos diferentes. A segunda linha aqui diz para a gente os que não são randomizados, a terceira são estudos qualitativos e aqui são outros tipos de estudo. Mas o que eu queria destacar para vocês, assim, a gente está começando a ter uma evidência muito importante, né, nas publicações científicas, que não deixa mais a área de saúde não nos escutar. Não dá mais, já passou. Se você queria excluir a gente, já perdeu o timing, agora não dá mais. Essa tabela seria a evidência desse dado e a comprovação da eficácia do processo, né? Quantos estudos têm qualidade científica suficiente para justificar o impacto do coaching em saúde? Aí, Maricela, a gente tem que aprofundar e ver cada estudo para ver os resultados, tá certo? A maior parte deles traz resultado positivo do coaching em indicadores de saúde até biométricos, no colesterol, na glicemia, no peso corporal e por aí vai. Tem alguns estudos de câncer que foram muito interessantes, que o resultado do estudo foi o paciente estar mais empoderado para discutir com o médico o tipo de tratamento que eles vão seguir. Então, quer coisa mais bonita que isso, né? Ele tomar a rédea da própria saúde dele, poder discutir com o médico e querer aprender sobre o que está acontecendo com ele, ao invés de aceitar passivamente um diagnóstico e um tratamento. Né? Isso para mim, é o sonho de educação em saúde, a gente ter gente mais empoderada, que possa bater bola com os profissionais de saúde, né? Porque o profissional de saúde não tem superpoderes. Não adianta, a gente sabe que não tem. Então, quanto mais o paciente nos ajuda, mais efetivo vai ser o tratamento, né? A Ivana, que está aqui ouvindo, talvez possa ter até algum comentário em relação a isso, com a experiência dela de medicina da família, né? Depois, Ivana, se quiser falar. Abre o microfone e você pode falar, Ivana. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou olhando no chat e aí eu passo para a Daniela também, tá? Então, vamos lá. Então, só resumindo essa história do compêndio... Tá. A Marina levantou a mão, acho que ela quer falar. Fale, Marina. Deixa eu tirar aqui, talvez ela está com dificuldade de tirar o microfone, deixa eu ver se eu consigo, né? Oi, consegui ligar o microfone agora, que estava desativado. Pronto. Pode falar, querida. Problema de tecnologia aqui. A gente, médico de família, a gente tenta, né? É muito difícil, porque na faculdade a gente aprende a fazer diagnóstico, a prescrever, que a gente é o dono do saber, o dono do conhecimento. E na medicina de família a gente tenta empoderar o paciente e fazer combinados com ele. Então, o tratamento não é o que a gente fala, mas o que a gente combina que o paciente também acha que é capaz de fazer. Então, mas é muito difícil, porque na faculdade o que a gente aprende a gente sabe fazer o diagnóstico, a gente que sabe prescrever, a gente que sabe o que é melhor, e desconstruir isso é uma luta diária.
Mas está caminhando, né, Ivana? Estamos caminhando. Vai fazendo Sim, sentido, né? sim, total. Muito bom depoimento, Ivana. Quando alguém quiser mais falar, fique à vontade, tá certo, gente? É Marina que você falou, Maricélia, que queria falar? Marina levantou a mão, né? E ela falou, porque o microfone dela estava desligado. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, é só levantar a mão que a gente dá o tempo, assim como a Marina fez. Quem falou foi a Ivana. A Marina Ah, ainda vai desculpe. falar? Oi, Desculpe. A Marina também levantou a mão. oi, estão me ouvindo? Estamos. Pode falar, Marina. Oi, só para complementar a fala da doutora Ivana, realmente eu também eu sou enfermeira de família e realmente é uma realidade que a gente vive na estratégia saúde da família, chama PTS, né, que é um plano terapêutico singular, e o desafio é esse, incluir o paciente, na verdade incluir não, né, colocá-lo como principal protagonista da saúde dele. Mas a gente ainda tem uma grande dificuldade por outras questões, inclusive, né, como a doutora Ivana colocou, por a formação de prescritor ou de detentor do conhecimento que a gente, durante toda a formação, passa, mas é esse o desafio, é esse. Mas já existe também, um plano terapêutico construído na presença do paciente, junto com a equipe multiprofissional, para poder construir o cuidado dele da forma com que ele acredita que ele possa guiar dentro das limitações, das possibilidades do dia a dia dele. E que ele possa se engajar, né? Porque aí vai fazer sentido para ele, né? Com certeza. Com certeza. Muito obrigada, Marina. Obrigada a Vamos você. então continuar, Daniela. Então, fechando aqui esse compêndio, né? O que deixa a gente feliz é assim, entre 2000 e 2008, a gente tinha só 23 artigos que cumpriam os critérios de definição de coaching em saúde e bem-estar. E entre 2009 e 2016 são 196. É lógico que todo estudo científico tem lá suas limitações, né? A gente sempre tem necessidade de pesquisa adicional, mas a gente tem um crescimento avassalador dessa argumentação científica na área de coaching, o que traz para a gente uma força, né, dentro da área. Eu vi que já são 8 horas, eu vou só... Esse slide acho que é o último. Que Maricélia sugeriu que eu pensasse um pouco também sobre futuro, né? Qual que é o futuro, qual que é o estado da arte, a gente já viu, mas futuro eu acho o seguinte, eu vejo que é um espaço crescente de atuação profissional, cada vez mais e mais a gente vai precisar de profissionais na área de saúde formados em abordagens comportamentais, então é um espaço crescente, a gente vai precisar disso, não tem mais volta. A gente precisa ter um cuidado contínuo com a qualidade das formações que entrarem no mercado, e a gente vem fazendo essa articulação junto com a ICF para a gente falar disso, a gente vem falando com o International Consortium para a gente entender como é que eles vão acreditar cursos fora dos Estados Unidos, como é que é esse processo para a gente já se qualificar para essa acreditação, porque isso é muito sério, né? É uma coisa muito importante para a gente cuidar. Cada vez mais a gente tem mais reconhecimento e permeabilidade na área médica, o que é bárbaro, porque, na verdade, quem indica e quem recomenda e quem faz circular, né, as novas terapêuticas na área de saúde é prioritariamente a área médica. E ele é um recurso fundamental para a humanização da saúde. Se a gente vem falando de experiência do paciente, se a gente vem falando de uma experiência humanizada, ter competências de coaching para o profissional de saúde, mesmo que ele não vá ser coach, é fundamental, é um recurso essencial, né, para que se humanizem as relações. E ele é um recurso estratégico, na minha opinião, para a gente cobrir o gap de educação e de empoderamento das pessoas na gestão da sua própria saúde. Porque também é muito fácil para o paciente terceirizar a saúde dele para o profissional de saúde. É verdade. Não é se fazer de vítima, né? Não ser autoresponsabilizado. Né? Assim, eu entrego lá, você me diz o que eu tenho que fazer e se não der certo, a culpa é sua. Né? É isso aí. É muito injusto. Então, assim, a gente tem que amadurecer ambos os lados, né? Os profissionais de saúde, com essa formação mais qualificada em comportamento em saúde, em mudança de comportamento, em competências de coaching, e educar as pessoas para que elas entendam que a responsabilidade sobre a sua saúde é delas, né? As escolhas que elas fazem diariamente determinam um melhor ou um pior estado de saúde, e a gente precisa falar disso para os nossos clientes e para os pacientes em geral. Né? Porque aí também a gente com certeza vai diminuir o burnout na área de saúde.
Sim. Vamos cuidar da nossa turma, né? Eu trouxe um vídeo de 3 minutos que reforça um pouco essa coisa da sensibilização, da humanização, que é uma discussão que eu tenho feito muito, mas eu queria ver de você, Maricélia, como é que a gente segue? Se a gente passa o vídeo, se a gente não passa, se a gente abre para perguntas e vamos debater um pouquinho, o que for mais adequado para vocês. Eu vou perguntar à galera se, por mim, você passaria. É um filme de quanto tempo? 3 minutos e 50, 4 minutos quase. Eu acho que a galera vai querer sim, assim como eu acredito que né, todo mundo tá realmente interessado. Sendo 4 minutos, a gente tem até 8h30 no máximo, né? Tá bom? Então pode passar. Aí Então, a pessoa manda ver, o pessoal já aprovou, viu, o vídeo. Tá bom. Esse chat é ótimo, né? Vamos lá. People lecture on transference and professional distance. Transference is inevitable, so every human being has an impact on another. Desculpem. Esse vídeo é um vídeo que é um trecho do Pat Adams, que é o filme do Pat Adams, que é um médico. No filme ele era um estudante de medicina e nessa cena o board da faculdade de medicina está tentando caçar o direito dele de se formar, tá bom? E ele é uma história na área médica que quem está na área conhece bastante. O amor é contagioso. That's why I've listened to your teachings and I believe they're wrong. A doctor's mission should be not just to prevent death, but also to improve the quality of life. That's why you treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you'll win, no matter what the outcome. Now here today, this room is full of medical students. Don't let them anesthetize you. Don't let them numb you out to the miracle of life. Always live in awe of the glorious mechanism of the human body. Let that be the focus of your studies and not a quest for grades, which will give you no idea what kind of doctor you will become. Mr. Adams, please turn and don't wait till you're on the ward to get your humanity back. Start with interviewing skills now. Start talking to strangers. Talk to your friends. Talk to wrong numbers. Talk to everyone. Mr. Adams. And cultivate friendships with those amazing people standing in the back of the room. Nurses, they can teach you. They've been with people every day. They wade through blood and shit. They have a wealth of knowledge to share with you. And so do the professors you respect, the ones who are not dead from the heart up. Share their compassion. Let that be contagious. Mr. Adams, I demand that you turn and address the board. Sir, I want to be a doctor with all my heart. I wanted to become a doctor so I could serve others. And because of that, I've lost everything. But I've also gained everything. I've shared the lives of patients and staff members at the hospital. I've laughed with them. I've cried with them. This is what I want to do with my life. And as God is my witness, no matter what your decision today, sir, I will still become the best damn doctor the world has ever seen. Now, you have the ability to prevent me from graduating. You can keep me from getting the title and the white coat. But you can't control my spirit, gentlemen. You can't keep me from learning. You can't keep me from studying. So you have a choice. You could have me as a professional colleague, passionate, or you can have me as an outspoken outsider, still adamant. Either way, I'll probably still be viewed as a thorn. I promise you one thing. I'm a thorn that will not go away. Is that all? I hope not, sir. We will adjourn briefly. Esses são os pacientes da clínica que ele abriu. Muito lindo esse filme.
Então, assim, eu gosto muito desse trecho porque ele ressoa com aquilo que eu acho que hoje é meu propósito mesmo, né? Eu venho trabalhando na área de coaching em saúde há 8 anos e recentemente eu percebo que agora a gente tem escuta, agora a gente tem espaço, né? E esse espaço é um espaço vinculado a essa ética de cuidar dos nossos pacientes e de cuidar das nossas próprias equipes de saúde, né? Porque as relações estão tão desumanizadas, tão artificiais, tão mediadas por exames diagnósticos, resultados, que as pessoas não se olham muito mais. Então, eu brinco que um pouco da minha militância é essa, é trazer essa sementinha de humanização para esse segmento que é a nossa área de saúde. E estou aqui à disposição, se vocês tiverem dúvidas, o que vocês quiserem perguntar. Mas... Que ótimo! Então, assim, podemos agora abrir as câmeras. Um salva de palmas para a Daniele e fazer as perguntas, né? Algumas perguntas. Queria ler um chat da Renata, onde ela fala: incrível, quanto mais estudo sobre coaching, mais me apaixono. Muito legal empoderar o paciente. Falar em cuidado centrado sem a devida informação do paciente ainda mantém uma hierarquia excessiva na assistência. Palavras da Renata Macedo, que é uma enfermeira e que fez coaching ontológico comigo. Legal, legal. Tem mais algum chat aí? Aí agora seria algumas perguntas, né, que a Daniele pode fazer para que vocês possam tirar alguma dúvida que tenha, né, na apresentação dela. Foi uma belíssima apresentação. Obrigada, Maricélia. Obrigada pelo convite de novo. Esse capítulo aí da ICF tão animado. Eu vou parar de compartilhar a tela para a gente poder se ver, né? Eu acho, isso aí a gente se vê aqui, não é? Todo mundo? Dani! Oi! Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Diga. Tá? Volto a falar, não tenho expertise nenhuma nesse segmento de coaching, tá? Mas vamos supor que um cliente, ele procure, tá? Para ir, eu quero um coach para perder 10 quilos, para perder, sei lá, 20 quilos. E ele chegou à conclusão que ele quer perder 10 quilos no mês, tá? E o valor dele não seja saúde, o valor dele seja estética. Ele quer ficar bonito acima do valor da saúde, tá? E ele é bem determinado nessa meta. É bem determinado sobre isso, tá? E aí você faz um smart, você vê que ele está dando conta de perder tudo isso. E como é que fica no processo de saúde? Prevalece o que ele quer, apesar de comprometer a saúde, ou prevalece manter digamos assim, o desejo dele de perder o peso nessa atividade? É assim, né? A gente já sabe, né, Patrícia? Eu acho que a gente precisa fechar algum microfone aí que tem. Tem uma criança falando. É o microfone da Tati? Será? Pode ser. Vamos fechar lá? Patrícia, essa é uma pergunta super boa, né? Porque ela me joga de frente para uma questão ética, de novo, né? Primeiro, a clareza do contrato que eu faço com os meus clientes, né? Então, assim, perder 10 quilos em um mês não é uma perda de peso saudável e muito menos sustentável. A gente já tem evidência científica para saber da recidiva disso, que a chance dele voltar a engordar esse peso depois é muito grande, né? E a gente, quando começa a trabalhar o coaching em saúde, uma das primeiras coisas que a gente faz no processo é desenhar uma visão de bem-estar. E esse já é um trabalho bastante sensibilizador, de pano de fundo, né? Porque nesse momento eu vou trabalhar com esse cliente como ele se vê no seu melhor bem-estar, na sua melhor saúde, para o resto da sua vida, não para um momento. Né? E que isso esteja alinhado com as crenças, com os valores, né? Com as perspectivas dele. Porque, assim, eu costumo dizer que saúde nunca pode ser objetivo. Saúde não é objetivo para nada. Se fosse objetivo, todo mundo estava saudável.
né? Todo mundo quer ter mais saúde, mas assim, você quer ter mais saúde para quê? Quais são os projetos da tua vida ou o jeito que a tua vida deve ser para que você use o benefício de ter a sua saúde? Aí a tua saúde vai ter sentido, né? Fazer atividade física como fim em si mesma não faz sentido, né? Eu tenho que fazer atividade física por um projeto maior, que é a minha vida independente, eu brincar com os meus netos, eu fazer viagens de aventura que eu gosto, seja lá o que for. Então, tem muito na formação a gente discute muito esse começo do trabalho, que é um começo de trabalho de fazer meio a pessoa dar uma trombada com ela mesma, um encontro com ela mesma. O que é que você quer para a sua saúde, para o seu bem-estar, de maneira sustentável, a longo prazo, né? E se esse sujeito cismar que a meta dele é essa, na verdade, talvez o melhor profissional para ele não seja o coach, seja uma nutricionista, que vai dar o cardápio adequado, vai dar suplemento, vai dar orientação para ele emagrecer. A gente vai trabalhar a questão comportamental dele, que é o engajamento. Olha, eu nunca tive um cliente que não mudou o nível de consciência durante o processo de coaching, sabe? Assim, eu já tive vários clientes que não continuaram, pessoas que começam, às vezes não estão prontas, não dão conta, como todos nós coaches. Mas, assim, a pessoa entrar no processo de coaching, não ampliar seu nível de consciência e rever as suas perspectivas, é muito difícil. É muito difícil, né? Se o cara quer emagrecer 10 quilos a todo custo em 4 semanas, é melhor ele buscar uma nutricionista, um personal trainer. Vai ser até mais efetivo para ele não vai ter que pensar tanto. Tem um comentário agora. Está respondido a tua pergunta, Paty? Obrigada, Dani. É a minha visão, né, Paty? Eu não sei se... Provavelmente as pessoas talvez tenham outros olhares. Não, é muito legal, porque assim, eu entendo que, logicamente, como processo de coaching convencional, tem que ser centrado no cliente, né? Mas eu acredito que tem cases assim que choca, né? Porque a pessoa, eu acho que o valor central no processo é o valor de saúde e bem-estar, né? E se a pessoa traz alguma coisa que não esteja congruente com esses valores, eu acredito que choca. É uma questão ética mesmo, né, cara? Tudo bem, é possível, dá para fazer, né? Mas até que preço essa pessoa vai ter que pagar? E se ela não enxergar isso, talvez não seja uma pessoa coachável para um processo de coaching bem-estar, né? Isso. E aí, assim, entra o meu código de ética da minha graduação em saúde, quando eu for profissional de saúde, é a minha responsabilidade de falar para essa pessoa. Isso não é saudável. Isso não vai te fazer bem. A chance disso não ser sustentável a longo prazo é muito alta, né? A gente pode começar a trabalhar no teu autocuidado e entender o que o peso representa para você, por que a estética, esse valor tão importante, como é que você pode reorganizar a sua vida para emagrecer e sustentar isso ao longo do resto da sua vida, não só momentaneamente. Podemos olhar para isso. Mas se não é isso que você quer, talvez eu não seja o melhor profissional. E aí, eu tenho sido bem chata com as minhas turmas, com os meus alunos, assim, não atendam. Não é todo cliente que é para qualquer coach, né? Tá. Um comentário bem legal da Ivana. Ivana colocou aqui no chat um ponto que eu achei bem bacana é o cuidar da equipe e prevenir o burnout. Compartilhar a responsabilidade do tratamento com o paciente faz total diferença para reduzir o peso que o profissional de saúde carrega nas costas. Né, Ivana? É isso aí. Esse, na verdade, gente, eu acho que essa foi a chave que me mobilizou para o coaching. Quando eu fiz a minha formação em 2010, eu fiz o meu primeiro atendimento, que era um exercício, não era nem um atendimento inteiro, era um exercício da formação com uma pessoa e fiz por Skype. E quando eu terminei o Skype, eu trabalhava muito com dente crônico, eu fazia atendimento a domicílio e tal. E quando eu terminei o Skype, eu estava tão tranquila e tão relaxada, eu falei assim, gente, eu nunca trabalhei assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Porque acho que só o fato de compartilhar a decisão e de pensar junto com a pessoa me aliviou tanto a pressão de eu ter que saber, que para mim aquilo foi um presente, assim, sabe? O especialista que habita em mim ficou tão feliz aquele dia. Dani, eu tenho outra dúvida. Assim, ó, eu observo que cada vez mais a ciência comportamental ela está entrando em todas as profissões. Né? Médico,
trader, meu marido trabalha no mercado financeiro e nunca se falou tanto em questões comportamentais aí, né? E aí eu vejo que os médicos que eu conheço e que fizeram uma formação em coaching, eles atuam mais de maneira no consultório, digamos assim, e que estariam um pouco mais instrumentalizados para dar um aporte para os seus clientes, uma mudança de comportamento, enfim, mas não necessariamente atuam como coaches profissionais da área de bem-estar e saúde, tá? Não sei como é que você vê isso, eu enxergo muito dessa maneira, tá? Mas tu entende muito mais desse mercado. Eu tenho a seguinte dúvida. Exemplo, um consultor, tá? E um coach. Eles não podem assumir o mesmo cliente ao mesmo tempo. Porque ou ele está fazendo o papel de um consultor ou ele está fazendo o papel de um coach, certo? Certo. Como é que o mercado vê um médico especialista que também queira atuar como um coach? Então, essa é a crise de todas as turmas de formação lá no Hospital Alemão, né? Primeiro, eles dizem que eles bugam. Agora eu não sei mais se eu sou médico ou se eu sou coach. Eu não sei o que eu faço com isso, né? E agora, o que eu faço? E aí, a gente volta para a base, que é, qual é o contrato que você fez com essa pessoa? Essa pessoa foi buscar você para buscar um processo de coaching ou foi para buscar um médico? Uhum. E aí você vai cumprir o contrato que foi acordado entre vocês. O que tem acontecido é que, sendo treinados nas competências de coaching, muitos médicos estão mudando a prática clínica no sentido de fazer uma orientação mais humanizada e mais parceira. E eu venho discutindo isso com vários médicos. Agora, dia 26, 27 de outubro, a gente vai ter um curso aqui em São Paulo, que não é de formação em coaching, mas é de competências de coaching para a prática clínica. E a ideia é a gente entender como é que, a partir de um diagnóstico, fui para o médico, fiz os exames, tal, chegamos a um diagnóstico. A partir do diagnóstico, como é que a gente pode co-construir as possibilidades de tratamento em conjunto? Alguns médicos têm me dito que isso tem feito toda a diferença. Deles oferecerem mais de uma alternativa de tratamento, deles escutarem mais o que o paciente está dizendo, como é que é a vida, o que funciona, o que não funciona. E aí você tem um impacto, que é o impacto da humanização no atendimento, do atendimento centrado na pessoa, que não é coaching, mas é um baita atendimento médico, né? Vamos combinar? Super respeitoso, respeitoso, e que ajuda a pessoa a se sentir proprietária também do seu processo, né? E que eu acho que esse é o sonho de consumo, porque nem todo mundo quer ser coach, nem todo mundo tem perfil para ser coach. A formação em coaching é longa, é mais séria, você tem que fazer um mergulho em você mesmo, né? Assim, é um desafio que nem todo mundo precisa. Agora, assim, conhecer um pouco mais de escuta, de perguntas abertas, de comunicação assertiva, e usar isso na minha consulta clínica, puxa vida, já traz um grau de humanização imenso para a consulta. Uhum. Isso tem acontecido aqui, Patrícia, graças a Deus tem acontecido. Alguns depoimentos muito bonitos. Inclusive dessa turma que a Ivana está fazendo aula, tem alguns médicos trazendo alguns cases muito legais. Alguma pergunta mais, gente? Aproveite aí, enquanto a Daniele pode estar respondendo. Algumas pessoas já saíram, acho que por conta do horário, Dani. Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre... Você tem um curso de formação. E eu gostaria que você falasse para quem tem interesse em se formar nessa área. Pode ser? Pode. A gente tem um curso de formação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dentro do hospital tem a Faculdade de Educação em Saúde. O nosso curso ele é um curso de extensão dentro da faculdade. Então, ele é um curso de 100 horas. Acontece a cada 15 dias, sexta-feira à noite, sábado. E dura um semestre, dura 4 meses. Para o ano que vem, o hospital me pediu para fazer um modelo de curso durante a semana à noite. Então, a gente está estudando outros formatos. Lá, a gente já está na 3ª turma. E ele é um curso que foi todo estruturado já com as diretrizes do Consórcio Internacional de Coaching, Saúde e Bem-Estar, porque na hora que eles abrirem a certificação, a gente já quer a acreditação do curso, né? Então, eu já desenhei o curso com essa preocupação. Eu comecei a oferecer no mercado, independente do hospital, cursos abertos, que é esse curso, por exemplo, de outubro, de competências de coaching para a prática clínica, para atendimento centrado no paciente. Aí é um curso mais curto, 12 horas,
a gente vai aprender de competências e vai fazer prototipação de como que a gente pode atender em consultório, em clínica, hospital, de um jeito mais humanizado, mais centrado na pessoa. É um pouco diferente, não é uma formação em coaching. E eu dou aula, sou co-coordenadora de uma formação que acontece em Lisboa, já é o 2º ano, e eu estou indo para lá semana que vem, para a 2ª turma. Então, é um curso lá que tem uma semana de imersão, ele é um formato diferente, a gente vai de segunda a sexta imerso, e daí depois os 4 próximos meses a gente trabalha à distância com as pessoas, porque eles já entram em atendimento e entram em supervisão e vamos discutir a prática durante 4 meses, até o fim desses 4 meses, quando eles têm uma prova de certificação para fazer. E é um curso que acontece em Lisboa, a 2ª vez que vai acontecer agora. Também estou animada com isso. Então, essas 3 ações... E quem são as pessoas? Muito bom. Quem são as pessoas que são coaches e que são recomendadas a fazerem formação no curso de coach de saúde? Todo mundo que é coach, que quer trabalhar com pacientes ou com mudança de estilo de vida, eu acho que o curso agrega bastante. Acho que é um curso que faz toda a diferença. Lá no Hospital Alemão, nas primeiras 2 turmas, a gente teve pessoas com formações de coaching anteriores e que viraram várias chaves para poder atuar na área de saúde mais assertivamente, assim, foi bem legal. E é bacana porque aí trazem a sua bagagem, né? Traz o repertório ontológico ou da psicologia positiva, ou seja lá o que foi da sua formação, e enriquece pra caramba a formação, porque a gente sabe que ser coach é só o começo, né? Daí você não para nunca mais, é um negócio meio... É verdade. Estudante sempre. Mais alguma pergunta a fazer com a Dani, gente? Eu tenho mais uma aqui, só rapidinho. Essa é a última, então, tá, Paty? Tá bom. Me fala uma coisa, Dani, eu entendi, né, ver se eu tô certa, de que o coaching de saúde e bem-estar preferencialmente ser conduzido por profissionais que têm uma formação na área da saúde, que sejam coaches, mas não necessariamente, como você falou no início, né? Isso. Pode haver profissionais que não são da área da saúde e que atuam na área de bem-estar. Quais são os nichos de mercado que tu acha que seria mais oportuno para as pessoas que querem entrar nesse mercado de coaching de bem-estar e que não precisaria de uma formação na área da saúde? O silêncio, senhor. Essa pergunta é uma pegadinha, né? Pegou o silêncio produtivo aqui. Eu não sei se eu tenho uma resposta direta e assertiva para você, Patrícia. Eu acho assim, eu tenho uma resposta do contrário. Eu acho que não é legal pessoas que não têm formação na área de saúde mergulharem em processos de coaching para pacientes com câncer, para pacientes com diabetes, né, para doenças crônicas ou que têm mais complexidade. Isso eu não acho legal, eu acho que traz uma responsabilidade que talvez não dê conta. Estilo de vida, né, sono, alimentação saudável, atividade física, eu acho que são coisas mais tranquilas se a pessoa tiver uma boa formação para ela atuar. Não sei se eu te respondi. Tá? Beleza. Respondido, Paty? Respondido sim. Ok. Então, a gente com isso conclui o nosso tempo e o nosso webinário, excelente webinário, agradecendo a profissional coach Daniele Callas pelas horas que ela passou com a gente, onde a gente aprendeu muito, e o capítulo regional, né, Pernambuco agradece o seu tempo, a sua amorosidade em poder realmente estar conosco, aprendendo tanto com você, Daniele. Foi um prazer, Maricélia. Pode me chamar sempre que eu vou. Ótimo. Quem desejar o e-mail, né, da Daniele, telefone eu tenho, tá certo, gente? E quem quiser o certificado, no início, saúde, no final, bem-estar, envia o e-mail para mim, que a gente manda o certificado de participação. Eu agradeço a todos, né? Todos vocês que estiveram presentes, e em outra oportunidade, quem sabe, vocês estarão de novo conosco, porque a gente abraça mesmo, né, os convidados que queiram aprender com a gente aqui na ICF Capítulo Regional Pernambuco. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos.
Boa Dani, noite. parabéns, viu? Beijo. Eu adorei, foi muito esclarecedor. Obrigada, Patrícia. Foi fantástico esse momento hoje. Muito agregador. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos juntos. Um beijo. Tchau. Tchau. Beijo, tchau.